Podcast Saúde 40 Mais está entrando no ar. Eu quero agradecer os apoiadores do podcast, a MSV Produções, a Somos Arte, a Vil Comunicação, a Ametista Espaço Terapêutico, o Mercado Toso, a Genial Graph. Muito obrigado por essas marcas estarem nos acompanhando aí a vários episódios do podcast. Agradecer você também que tem nos acompanhado aqui pela CWB-TV, canal 5 da NET Claro, todas as segundas-feiras, como também aqueles que nos acompanham no Facebook, e no Instagram e no canal do YouTube. Mais um podcast, Letícia, seja bem-vinda. Estamos Obrigada, aqui com mais Mário. uma entrevistada, uma convidada Isso nossa. Isso aí, e hoje é um assunto bem interessante também, que vai agradar tanto homens como mulheres. Vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre... Estética, tratamentos estéticos. Tratamentos estéticos. A nossa convidada é a Belkis Palácio, ela é farmacêutica, especialista e também pós-graduada em estética. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou te chamar de Bel, convite. pode ser? Pode É mais sim. fácil, né? Aham, Belkis, sim. nome diferente, Bel. Assim fica mais fácil o nosso bate-papo. E começando, qual foi o incentivo para você trabalhar dentro da área de estética? Não fui eu que escolhi trabalhar com estética. Eu digo que a estética me escolheu. Isso é muito bom. Eu caí de paraquedas. Caí de paraquedas nessa área. A minha primeira formação foi em engenharia de biotecnologia. Me formei em engenharia em 2008 e não me encontrei nessa área. Né? Esse curso era voltado para trabalhar em indústria. Eu vi que não era o meu perfil trabalhar em indústria e emendei um mestrado em biotecnologia, porque o mestrado já era mais voltado para essa área da saúde. Eu sempre tive mais afinidade com a área das ciências biológicas, né? Fiz esse mestrado, que já tinha um pezinho lá na área da saúde. Então, comecei a dar aula, virei professora. E dali uns anos pensei, não, agora não dá mais, eu preciso mudar de área, né? E decidi ingressar no curso de farmácia. E no curso de farmácia eu descobri que tinha essa especialidade, né? A especialização em estética. E um dia eu comentei com a minha mãe, né? A minha mãe, ela é dermatologista, trabalha na área já há 30 anos. E a irmã dela é esteticista. Então elas já trabalhavam juntas, né? Com procedimentos estéticos. E quando eu comentei com a minha mãe, ela falou, não, então você vai ter que vir trabalhar comigo. Já tá na veia, Que né? ótimo. Já veio, se a gente pensar, já veio lá de trás, né? Mas na hora eu torci o nariz, eu falei, trabalhar com estética, eu achei que não tinha me interessado muito pelo assunto, mas aí teve um período da faculdade, no final, em que eu fiquei com um período ali meio à toa, fazia estágio de manhã, dava aula à noite, e à tarde eu fiquei ali meio à toa, e falei, bom, vou experimentar. Aí eu fiz um curso de limpeza de pele, comecei a fazer limpeza de pele ali no consultório da minha mãe. E daí eu acabei gostando. Aí o bichinho me mordeu e não larguei mais. Mas assim, o que me fez gostar e ficar na área da estética é porque como eu já tinha feito o mestrado, eu já tinha aquela mentalidade assim de pesquisadora, né? De buscar conhecimento, de estar sempre estudando e indo a fundo na questão científica por trás dos procedimentos, né? E eu vi na estética um potencial muito grande, porque eu vi que era uma área que estava muito banalizada, mas que a gente podia trazer mais ciência para embasar, né, os tratamentos. E eu gostei muito também dessa coisa do universo da estética, que você tem que estar sempre buscando conhecimento, sempre se atualizando, e a autonomia que eu tinha de bolar os próprios protocolos, né? Ir atrás do conhecimento e desenvolver os próprios protocolos, né, para o tratamento das queixas dos pacientes. Legal. E Bel, conta pra gente um pouquinho dos tratamentos. Quais são os tratamentos mais comuns, assim, que você trabalha? O que é específico para homens, mulheres? Enfim, faz um apanhado geral dos teus atendimentos. O procedimento, assim, que eu acho que é o mais popular da área da estética, tanto para homens quanto para mulheres, é o Botox, né? A toxina botulínica, que é o nome correto, né? Então, tenho pacientes tanto homens quanto mulheres. As mulheres me procuram mais para essas queixas assim de rugas, de flacidez, e os homens eles me procuram mais para queda de cabelo, principalmente nessa faixa dos 40 anos. Já estou com esse problema. Já está sentindo.
Eu já fico assim, vai fotografar de frente, né? Pra não aparecer a parte de trás. Já tô com esse problema, viu? Então, entre os homens a queixa mais comum é a queda capilar, mas também os homens procuram muito a questão de tratamento de rugas, de flacidez. O tratamento de papada também é um tratamento bastante buscado por homens também. E como você aborda essas preocupações? Bom, primeiro, eu tenho muito assim o cuidado de conversar com o paciente para saber o que está incomodando ele. Sabe, eu não tenho protocolos prontos de tratamento, que eu vejo hoje que muitos profissionais, a gente vê na mídia aí, o protocolo X, o método do fulano de tal. Eu nunca criei um método, brinco, né, que eu não fiquei rica ainda porque eu não criei nenhum método famoso. Mas eu gosto, sim, de conversar muito bem com o paciente para entender qual é a queixa, para ser mais assertiva no tratamento, né, e daí a gente bola um plano de tratamento. Né? Então, não é a estética, as pessoas precisam entender que ela não funciona assim. Eu tenho uma ruga, eu vou lá no consultório, pago pelo serviço, tiro a ruga e vou embora. A estética ela é um tratamento, né? Então, a gente precisa bolar um plano de tratamento para gerenciar o envelhecimento desse paciente e cuidar dele ao longo do ano e ao longo dos anos, né? Porque geralmente os pacientes que vêm, eles ficam e eles... É como um casamento comigo, eu brinco, né? A gente fica muitos anos juntos. E essa coisa, então, de ir bolando os tratamentos ao longo do ano para ir gerenciando esse envelhecimento. E tem uma sequência, assim, que você elabora para cada paciente? É um protocolo único? Você teria um período de alta, entre aspas, aí do teu paciente? Como que funciona isso? Então, é muito individual mesmo, depende de cada paciente. Então, aí de acordo com a queixa dele e de acordo com aquilo que eu estou avaliando também que seria mais necessário tratar, a gente planeja aquilo que a gente vai fazer. Mas, em geral, assim, para pacientes nessa faixa etária dos 40 anos, é muito importante fazer o procedimento de toxina botulínica, que, né, uma das principais queixas é o aparecimento de rugas. Então, eu sempre recomendo que se faça pelo menos 2 vezes por ano, sempre entra aí na maioria dos protocolos, né? E nessa faixa etária também é muito importante os procedimentos de estímulo de colágeno. A gente sabe, né, que a gente perde muito colágeno, né, ao longo dos anos, desde os 25 anos. E nessa faixa etária dos 40 anos, a gente começa a ter alguns sinais muito característicos no rosto, né? Porque a gente tem, além da perda de colágeno, a gente tem reabsorção óssea nessa faixa etária. Então, aí a gente começa a ter um afinamento do rosto em cima e um alargamento do rosto embaixo. A gente vai, o rosto ele vai escorregando, ele vai derretendo para baixo e para frente. Então, nessa faixa etária dos 40 anos, as pessoas começam a se queixar do bigode chinês, dessa ruguinha aqui e dessa perda de contorno. Aproveitando aqui, né? então a tua deixa. E da papadinha que começa a cair para baixo também. Isso, então aproveitando essa tua deixa, tem alguma diferença notável entre homens e mulheres? Tem alguma diferença no seguinte sentido, como é muito marcante esse afinamento do rosto em cima e o rosto ele vai ficando mais quadrado com o envelhecimento, né? Como ele vai caindo, vai ficando mais largo embaixo. Para o homem isso não é tão marcante, porque o rosto mais quadrado do homem ele é considerado mais masculino, né? E da mulher não, a mulher é mais bonita ou mais feminina quando ela tem o rosto mais largo em cima do que embaixo. Então, para a mulher entram mais procedimentos aí com relação à reposição de volume nessa região. E os homens, geralmente, eles querem mais definição do rosto que no terço inferior. Então, essa é uma diferença bem importante entre homens e mulheres. Legal. E pessoas alérgicas, Bel? Essa até é uma dúvida particular minha, né? Eu tenho alergia a cosméticos em geral. As pessoas alérgicas podem fazer tratamentos estéticos dessa forma, como botox, colágeno, enfim, esses tratamentos que você faz? Podem sim. Existem algumas situações específicas, como por exemplo um caso que é clássico, é a toxina botulínica. Ela tem alguns recipientes na fórmula, né, que são lactose e albumina. Então, pacientes que são
sabidamente alérgicos à albumina, elas até podem aplicar o Botox. Só que aí a gente tem que ver a marca que não contém albumina. Tem essa alternativa. Mas é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer na anamnese, se o paciente tem essa alergia. E a lactose também. Não é a questão de intolerância à lactose. Alimentar. É alimentar, é a alergia mesmo. Então também tem as marcas que não tem. Então a gente precisa sempre fazer essa pergunta. Com relação a outras alergias, por exemplo, é muito comum alergia à bijuteria, né, a níquel. Com relação aos procedimentos injetáveis, não tem essa preocupação, mas sempre é bom a gente olhar na bula dos produtos. Eu peço sempre que se o paciente ele tem alguma alergia que ele sabe, ele que me traga a lista e a gente vai olhar a bula de cada produto para ver se tem algum componente na fórmula. Mas, em geral, esses procedimentos injetáveis, como ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, em geral, eles não têm essa questão de alergia porque são produtos muito puros, né, com poucos recipientes na fórmula. E eles são muito biocompatíveis, né? São coisas que a gente já tem no organismo, então é muito difícil ter um caso de alergia. Além dos procedimentos que a gente tem em consultórios, quais os cuidados que você recomenda a nível estético em casa? Olha, essa é uma etapa muito importante que o paciente tem que ter no tratamento, tá? Eu sempre digo, né, que boa parte do resultado vem do que ele faz em casa. Então, assim, cuidados básicos que os pacientes, né, as pessoas em geral têm que ter em casa com a pele. Eu sempre indico uma boa higienização, então que a pessoa invista num bom sabonete próprio para o rosto dela, que é uma coisa que as pessoas negligenciam muito. Lavam o rosto com a pele o mesmo sabonete que eles usam no banho, mas não é, né? Tem que ser um sabonete específico para o rosto. Então, que façam essa etapa de higienização, que usem o filtro solar todos os dias, né, com a pele higienizada e que tenham um creme de tratamento noturno. Então, aí o creme de tratamento noturno é muito específico para cada caso, né? A gente tem hoje aí muitos ativos no mercado, então a prescrição desse creme de tratamento vai variar de acordo com cada paciente. Mas, em geral, é isso, que o paciente higienize o rosto, use o filtro solar e o creme de tratamento. E hidratação também. E para as pessoas que querem saber um pouco mais do teu trabalho, tirar alguma dúvida, para onde as pessoas podem ser direcionadas? Bom, elas podem me seguir no Instagram, que eu sempre estou postando alguma coisa lá, vídeos explicativos sobre os tratamentos estéticos. No meu site também, né, que é belkispalacio.com, eu acho. Tem algumas explicações também dos tratamentos, então lá eles podem achar meu contato. E quem quiser marcar uma consulta, é só me chamar lá no WhatsApp. Vou deixar aqui o contato então da Bel aqui no GC. E você pode seguir e realmente bater um papo com ela. Tenho certeza que ela vai tirar suas dúvidas. É isso? Obrigado, Bel, pela participação aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite de vocês. E você continue nos assistindo todas as segundas-feiras, às 22h30, no canal 5 da NET Claro, na CWB TV, e também no YouTube, Facebook e Instagram. E vai aqui o nome dos nossos apoiadores novamente, a MSV Produções, a Somos Arte, a Viu Comunicação, a Ametista Espaço Terapêutico, o Mercado Toso e a Genial Graf. Também quero agradecer as canequinhas aqui da LK Personalizados. Meu muito obrigado. Para você que tem nos acompanhado, né, uma ótima semana. E para segunda-feira que vem, mais podcast falando de saúde, 40 mais para você. Até lá!